Boa noite. Boa noite. Ministro Gilmar Mendes do Supremo chama o procurador-geral Rodrigo Janot de desqualificado. A Associação dos Procuradores reage e condena deploráveis manifestações políticas. A defesa de Lula critica o presidente do Tribunal Regional por elogiar a sentença de Moro. O desembargador, que não participa do julgamento, garante uma decisão imparcial. A Polícia Federal reclama com Moro de delação acertada pelo Ministério Público. Rodrigo Janot cita disputa de poder e diz que a polícia critica acordos de que não participa. Empreiteiro acusa o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, de exigir propina. Segundo Cavendish, seriam 5% no contrato para o novo Maracanã. Temer e Dória assinam um acordo para criar um parque no Campo de Marte. O presidente PMDBista trata o prefeito tucano como parceiro e companheiro. E em Minas Gerais, a Justiça suspende a ação criminal sobre a tragédia em Mariana. 19 pessoas morreram no maior desastre ambiental da história do Brasil. O Jornal da Gazeta está no ar. O presidente Michel Temer, do PMDB, esteve hoje em São Paulo para assinar o protocolo que regulariza a transferência de 400 mil metros quadrados do Campo de Marte, na Zona Norte, para a Prefeitura paulistana. No local será construído um parque municipal. Durante o evento, Temer elogiou Dória e disse que o prefeito tem visão nacional. O protocolo de intenções assinado hoje põe fim a uma disputa judicial que já dura mais de 60 anos entre a Prefeitura de São Paulo e a União, que brigam pela posse do Campo de Marte. O governo federal agora tem um prazo de 90 dias para transferir parte da área de cerca de 400 mil metros quadrados para a administração municipal, que, por sua vez, já pode dar início à construção de um parque no aeroporto. O acordo foi assinado pelo prefeito João Dória na presença de ministros e do presidente Michel Temer, que não poupou elogios ao tucano. O evento na prefeitura ocorre menos de uma semana depois da votação da denúncia contra o presidente na Câmara dos Deputados, que rachou o PSDB. Metade do partido votou para que a investigação contra Temer tivesse continuidade no Supremo Tribunal Federal. A outra, pelo não prosseguimento. Eu tenho orgulho de com a devida licença, de me equiparar às atitudes do João Dória, meu velho amigo, como vocês puderam perceber, para que nós tomássemos atitudes que estavam paralisadas há muitíssimos anos. Mas isto é fruto da ideia, e aqui estou me inspirando mais uma vez, e eu saio daqui, viu, João, mais animado ainda, porque eu vejo, eu tenho um parceiro, eu tenho um companheiro, alguém que compreende como ninguém os problemas do país, porque a visão do João não é uma visão apenas municipalista, que é fundamental, mas uma visão nacional. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, que estava na lista de convidados para o evento, não participou da cerimônia e cumpriu outros compromissos já previstos em sua agenda. Ainda não há uma data definida de quando o Parque Campo de Marte será aberto ao público, mas o que já se sabe é que as atividades no aeroporto serão sim afetadas com a criação da nova área. Segundo o prefeito João Dória, a ideia numa segunda etapa é suspender os pousos e decolagens no aeroporto. Há vários aeroportos funcionais já operando e novos que serão implantados ainda no entorno, na região metropolitana de São Paulo. Mas já há Jundiaí, já há Sorocaba e já há 2 outros aeroportos que estão em vias de serem concluídos. Não há nenhum problema para acomodação da chamada aviação geral e nem tampouco da aviação de helicópteros. O parque terá ainda o Museu Aeroespacial. As áreas de uso público, como o Parque de Material Aeronáutico, vão permanecer funcionando normalmente, assim como os empreendimentos privados instalados na área administrada pela Infraero. O aeroporto não tem linhas comerciais regulares, mas tem um intenso movimento de helicópteros, aeronaves de executivos e táxi aéreo. Há também um aeroclube. Só no ano passado foram realizados mais de 70 mil pousos e decolagens. São cerca de 200 operações por dia. Ele foi construído em 1920 e logo se tornou um dos mais importantes espaços da aviação civil e militar de São Paulo. A foto, publicada em 1932 pelo jornal A Gazeta, mostra a inauguração de 2 hangares em meio à Revolução Constitucionalista.
Era do Campo de Marte que saíam os aviões que combatiam e bombardeavam tropas de outros estados. A Força Pública, que atualmente é a Polícia Militar, usava os chamados Paulistinhas, um monomotor no combate. Ao final da Revolução Constitucionalista de 32, com a confirmação da derrota dos paulistas, a conta da guerra ficou para São Paulo e houve arresto, ou seja, apreensão dos bens. E é por isso que o Campo de Marte foi parar nas mãos da União. A Prefeitura de São Paulo gastou 5,5 milhões de reais numa reforma que pode não ter existido. É o que aponta a reportagem da Folha, com base em auditorias em contratos de gestão dos prefeitos Gilberto Kassab e Fernando Haddad. A reforma era do viaduto Alcântara Machado, que faz a ligação entre o centro e a zona leste da cidade. O principal problema apontado por técnicos para a obra ser realizada era o comprometimento das juntas, que, segundo o relatório de 5 anos atrás, colocava em risco a segurança e a estabilidade do viaduto Alcântara Machado. Depois de 2 gestões, a do ex-prefeito Gilberto Kassab, na época do DEM, hoje no PSD, e Fernando Haddad, do PT, as juntas, olha só, estão nas mesmas condições. Aqui embaixo do viaduto a gente percebe que não só as juntas não foram recuperadas, outras questões também que constavam no relatório de 2012 ainda estão por aqui. Gradis quebrados, o passeio com problemas e olha só o que tem de infiltração ainda. A atual gestão já disse que aqui precisa sim de manutenção e aparentemente precisa mesmo. No caso das juntas, a própria empresa contratada, a Jofeg, reconhece que não fez o serviço, porque o município não autorizou o bloqueio do trânsito. Afinal, essa é a principal ligação entre o centro e a zona leste da capital. No papel, a reforma custou 5,5 milhões de reais para recuperar o viaduto. Mas órgãos de controle apontaram que, na prática, o valor gasto não passou de 5% e que há indícios de que a maior parte da intervenção foi apenas pintura. Os documentos foram obtidos pelo jornal Folha de São Paulo. Os auditores da Controladoria Geral do município não aceitaram a argumentação de que interromper o trânsito não era possível. Em nota, a assessoria do ex-prefeito Gilberto Kassab informou que o serviço de manutenção e conservação do viaduto Alcântara Machado foi contratado em 2012. Cabia a essa gestão, portanto, serviços de preparação e detalhamento para as intervenções. O texto diz que os serviços realizados foram correspondentes aos pagamentos e acrescenta que a gestão Kassab não pode ser responsabilizada se, a partir de 2013, a nova administração alterou o contrato. Também em nota, a assessoria de Fernando Haddad informa que foi a Controladoria Geral do município que detectou eventuais irregularidades no contrato firmado pela gestão anterior e que, se comprovadas as irregularidades, a empresa deverá ressarcir o município e os responsáveis processados e afastados do serviço público. Em resposta à Folha, a Jofeg Pavimentação e Construção contesta os apontamentos das auditorias e afirma ter comprovado a execução dos trabalhos, mesmo não tendo recebido integralmente pelos serviços. Nossa equipe embarcou hoje na linha de ônibus que liga o terminal Pirituba ao metrô Vila Mariana e foi descobrir por que o trecho é campeão de críticas de passageiros. O terminal Pirituba, na Zona Norte, é o endereço da linha de ônibus recordista em reclamações de São Paulo. A 917H10, que vai até a estação de metrô Vila Mariana, da linha 1 azul. Com um celular, a nossa equipe acompanhou o trajeto. Nós que embarcamos às 10 da manhã, fora do horário de pico. E não foi preciso esperar mais de 2 pontos para entender o motivo das reclamações. A gente está esmagado e isso ainda está vazio. Tá vazio. Tá vazio. Muito. Tá vazio, já? Tá, muito. A gente já pegou ônibus que a gente não conseguia nem entrar na porta. Ficou apertado até para o nosso cinegrafista registrar o sufoco. Pela janela, dava para ver que o ônibus passa por ruas estreitas dos bairros e a velocidade parece alta. Eles brecam muito em cima, eles não agem com um certo respeito com as pessoas que tem dentro. A SP Trans recebeu 190 reclamações dessa linha entre janeiro e outubro do ano passado, de acordo com o site Fiquem Sabendo, que obteve o registro com base na Lei de Acesso à Informação. Os passageiros não reclamam de ônibus quebrado ou atrasado, nem do tempo de espera entre um e outro, mas o percurso de mais de 20 quilômetros incomoda. O trajeto dele é estranho, ele entra em muita rua e pega muito buraco, como vocês perceberam.
Daí o jeito é ler um livro ou mexer no celular, saber das notícias no jornal, tirar um cochilo ou até mesmo escolher um filme para assistir. 1 hora depois, a nossa equipe está aqui na Avenida Imperatriz Leopoldina, bem no meio do caminho. E o trajeto realmente é longo, mas tem gente que prefere ficar mais tempo no ônibus para evitar mexer no bolso. Isso porque a integração entre ônibus e o transporte de trilhos, como o trem ou o metrô, está quase R$1 mais caro na cidade de São Paulo desde abril. Tem empresa também que não quer pagar. Eles já te perguntam quando você vai fazer entrevista quantas integrações você usa. Eles vão optar pelo candidato que tem uma integração só. Entendeu? Às vezes tem muita gente que mente. Eu mesmo, quantas integrações você usa? Uma só. O resto você tem que tirar do bolso. Imagine então encarar mais de 1 hora de ônibus com criança pequena, como o Rodrigo e a filha Beatriz, de 7 anos. Você conta muito também com a compreensão das pessoas, né? Às vezes já cedeu lugar ou não que seja obrigação, mas é bem difícil. Além da distância, outro problema é o trânsito pelo caminho. No ônibus desde Pirituba, o Rodrigo finalmente chegou ao ponto final 1 hora e 45 minutos depois. E olha que ele já perdeu compromisso por passar tanto tempo dentro do coletivo. Chegou até mais de 2 horas e meia para chegar até aqui. Perdeu o compromisso? Perdi o compromisso. Em nota, a SP-Trans informa que a linha 917H10, Terminal Pirituba, Metrô Vila Mariana, está sendo monitorada e que este mês a empresa responsável foi multada por não cumprir a quantidade e o horário de partidas programadas. A SP-Trans diz ainda que vai continuar acompanhando o desempenho operacional da linha até que as providências de regularização sejam cumpridas. O Ministério Público Federal não teve acesso ao arquivo que a Odebrecht usava para gerenciar a contabilidade das propinas. Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, a afirmação foi feita à Justiça pelo procurador Deltan Dallagnol em resposta aos advogados do ex-presidente Lula. O sistema MyWebDay é considerado um arquivo-bomba e foi descoberto quando uma funcionária do Departamento de Propinas da Odebrecht foi presa em 2016, o que fez a empreiteira e seus executivos, fez com que eles acelerassem as negociações da delação premiada. Os defensores de Lula acreditam que o Ministério Público tem o material e querem acessá-lo, pois acreditam que podem reforçar a tese de que o ex-presidente não recebeu dinheiro da empreiteira. Já Dallagnol afirma que a Suíça, onde as informações foram armazenadas pelo Odebrecht, nunca compartilhou os dados. Relatório da Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, diz que 3 delatores que foram beneficiados em acordos de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República não contribuíram para um dos processos da Lava Jato. A Polícia Federal se referiu a um processo aberto em 2015 e que tinha como alvo o ex-ministro Antônio Palocci do PT. Ele foi preso na Operação Ormetá, uma das fases da Lava Jato. O ex-ministro já foi condenado a mais de 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro por favorecimento à Odebrecht em contratos de sondas. Segundo o relatório produzido em abril, as delações firmadas entre o Ministério Público Federal com o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, o doleiro Alberto Youssef e o lobista Fernando Soares, o Fernando Baiano, não auxiliaram os trabalhos investigativos, apesar de terem sido contemplados com vantagens. Neste processo, Paulo Roberto Costa teria pedido a Youssef R$2 milhões da conta de propina do PP e afirmado que os valores foram solicitados por Palocci. A PF observou que os 2 criminosos apresentaram versões conflitantes do suposto fato ilícito. Já Fernando Baiano declarou que presenciou Palocci solicitar de Paulo Roberto Costa valores ilícitos destinados à campanha presidencial do PT de 2010. Para a Polícia Federal, houve conflito também nas versões apresentadas por Paulo Roberto e Fernando Baiano. No relatório, a PF informa a Moro que foram feitas diligências e várias acreações entre os delatores e que ainda assim mantiveram-se as diversas contradições entre os depoimentos dos criminosos colaboradores. O delegado federal Felipe Rilipassi, que assina o documento, deu por encerradas as investigações e afirmou que elas podem ser retomadas se o Ministério Público Federal entender que deve-se adotar medidas investigativas inéditas que propiciem resultados práticos ou se surgirem novas provas de alguma das 3 versões que foram apresentadas.
e ainda afirmou ser temerário que inquérito policial tenha tramitado por quase 2 anos em função de 3 versões de fatos diferentes apresentadas por 3 criminosos que celebraram acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República e que, a partir disso, obtiveram inegáveis benefícios. O advogado José Roberto Batoque, o criminalista que defendeu o ex-ministro Antônio Palocci no começo da Operação Lava Jato, disse que desde que a investigação foi aberta, já alertava para as versões conflitantes dos delatores. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandoli entrevista Gustavo Badaró, professor de Direito da USP, sobre o novo Código Penal. O médico cassado Roger Abdelmaci foi internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Condenado a 181 anos de prisão pelo estupro de várias pacientes, Abdelmaci foi autorizado pela Vara de Execuções Criminais de Taubaté, no Vale do Paraíba, a procurar o hospital para se submeter a um tratamento contra uma superbactéria. Essa autorização para o tratamento dura 1 semana. Abdelmaci cumpre prisão domiciliar desde o início do mês passado. Ele alegou problemas de saúde para conseguir na justiça a transferência da penitenciária de Tremembé, no interior paulista, onde estava preso desde 2014, para a casa dele aqui na capital. Uma planilha encontrada num computador de integrante do PCC mostra que a facção criminosa tinha dinheiro para assassinar policiais e carcereiros através de serviços de vigilância das vítimas. A planilha foi apreendida durante a operação do Ministério Público Paulista por meio do GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, e revela que a facção separava recursos para vigiar agentes penitenciários e policiais que tentavam impedir a atuação da máfia dentro dos presídios em todo o país. Pela documentação apreendida, eles chegaram a gastar mais de R$133 mil em carros e até passagem de avião para monitorar os supostos alvos, usando o que os promotores chamam de técnica de inteligência e investigação. Para matar as vítimas, o grupo simulava atos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os promotores e a polícia apontam que pelo menos 3 agentes penitenciários foram mortos nos últimos meses desta maneira. Um dos casos foi o da psicóloga Melissa de Almeida Araújo, que em 25 de maio foi assassinada quando chegava em casa em Cascavel, no Paraná. Ela trabalhava num presídio federal. Os bandidos foram mortos enquanto fugiam. O lobista da JBS Friboi, Ricardo Saúde, está detalhando para o Ministério Público Federal os repasses da empresa ao presidente do Senado, Eunício Oliveira. Segundo reportagem da revista Época, Saúde conta que Gilberto Júnior, um funcionário da tesouraria do PMDB ligado a Eunício, fazia parte do dinheiro da propina chegar à campanha do senador, quando ele se candidatou à eleição para o governo do Ceará em 2014. Eunício não foi eleito. O senador afirma que a JBS fez contribuições dentro da lei. Eunício disse também que essas contribuições estão relacionadas na prestação de contas efetuadas ao Tribunal Superior Eleitoral. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Thompson Flores Lenz é presidente do 4º TRF. Esse tribunal é a segunda instância onde outros 3 juízes confirmarão ou reformarão a sentença de Moro na condenação de Lula. Thompson é neto de Carlson Thompson Flores. Carlos, nomeado ministro do Supremo em 68 pelo general ditador Costa e Silva. Para Luiz Macluf Carvalho, do Estadão, Thompson Flores, o neto, declarou: o juiz Moro fez exame minucioso e irretocável da prova dos autos. É uma sentença que vai entrar para a história do Brasil. O presidente do tribunal que julgará Lula polvilhou seu veredito com ressalvas. Não quero fazer apologia, isenção, imparcialidade, exame objetivo, etc. Thompson parece não perceber as implicações várias embutidas na sua antecipação, inclusive as sociais e políticas, ou dá a entender que não percebe. Na noite desse domingo, quem percebeu foi o cinegrafista Jonathan Santos, da TV Globo. Jonathan flagrou Gilmar Mendes saindo do Jaburu. Ministro do Supremo, Gilmar teve mais um encontro reservado e fora da agenda com Temer, o presidente acusado de corrupção. Nesta segunda, Gilmar atacou: Janot é o procurador-geral mais desqualificado da história. Ainda no domingo, no Fantástico, a sequência de um escândalo. Breno Borges foi preso com 130 quilos de maconha, balas de fuzil e uma pistola 9mm.
Breno é filho da juíza Tânia Borges, também presidente do TRE do Mato Grosso do Sul. Breno foi solto e internado numa clínica psiquiátrica. Breno é irmão de Bruno, condenado por assalto à mão armada. Em Campo Grande, em setembro de 2005, no tempo recorde de uma semana, Bruno foi preso e condenado. Como o irmão Breno agora, em 2005, Bruno foi internado numa clínica psiquiátrica. Hoje, Bruno advoga para Isabela. Ela é a namorada de Breno e com ele presa em abril. Em 2009, recolhido há menos de 2 anos, Bruno foi perdoado pela justiça. Quando tantas, tamanhas e tão amplas são as coincidências e, no mesmo tempo, não são apenas coincidências, são os testemunhos da história desse tempo. Boa noite. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro afirma que o levante militar de ontem foi uma ação isolada e patrocinada pelos Estados Unidos. O presidente venezuelano disse que a ação foi terrorista e trabalho de mercenários. 2 militares rebeldes morreram e 8 foram presos. O levante começou num quartel em que um capitão declarou uma rebelião contra a ditadura do país. O militar já era procurado desde 2014 por rebelião e traição. Parte do grupo conseguiu fugir. A Assembleia Constituinte, eleita há uma semana e empossada na sexta-feira, trabalhou no fim de semana e afastou do cargo a procuradora-geral Luísa Ortega. A procuradora, uma das principais opositoras do governo Maduro, afirmou que vai continuar no cargo, pois não reconhece a decisão tomada pela Assembleia, que considera uma fraude e um instrumento de manipulação da ditadura venezuelana. A oposição voltou a convocar manifestações contra o governo. Desde abril, a Venezuela já teve dezenas de manifestações contra e a favor do governo, que deixaram mais de 100 mortos. A Justiça Federal de Minas Gerais suspendeu a ação criminal que tornou 22 pessoas réis por homicídio no desastre de Mariana. De acordo com o portal de notícias G1, a decisão foi dada após pedido de anulação feito por advogado de 2 réus que alega ilegalidade em escutas telefônicas. A pedido do Ministério Público Federal, companhias telefônicas foram questionadas pela Justiça sobre o esclarecimento das informações e o processo fica suspenso até que elas entreguem os dados solicitados. A barragem se rompeu no dia 5 de novembro de 2015 e destruiu o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. Mais de 40 cidades foram atingidas do leste de Minas Gerais e do Espírito Santo. O desastre ambiental, considerado o maior e sem precedentes no Brasil, deixou 19 mortos. Entre as denúncias, 21 pessoas são acusadas de homicídio qualificado com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Eles ainda respondem por crimes de inundação, desabamento, lesão corporal e crimes ambientais. A Samarco, a Vale e a BHP são acusadas de 9 crimes ambientais. A Vogue BR e um engenheiro respondem pelo crime de apresentação de laudo ambiental falso. Nesta época do ano, o Bosque das Cerejeiras atrai grande público ao Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. É quando as árvores florescem pintando de rosa a paisagem. Contemplar as flores da árvore, um dos símbolos do Japão, tornou-se um hábito dos descendentes da comunidade nipônica em Itaquera. É o tradicional Hanami, que integra a Festa das Cerejeiras, que aconteceu neste fim de semana. Como abelhas, parecíamos um enxame. Uma pequena multidão atraída pelas flores, com fome de beleza. Tanto que a Festa da Cerejeira estava mais para festival da fotografia. Eu cheguei agora, tirei umas 50 já. As cerejeiras mais cheias de flores tinham até fila para as fotos. Mas também com um cenário generoso desses, ninguém resiste a uma selfie, nem a nossa equipe. O problema é que no meio de quase 20 mil pessoas por dia durante a florada, sempre tem quem não respeite o aviso. Gente subindo nas árvores, não pode, nem sendo um Homem-Aranha. Aqui são todas cerejeiras ornamentais, né? E a gente pede, se possível, né, manter essa florada bonita, não quebrar o galho, né? Para que ano que vem esteja mais bonito ainda. Diz a lenda que quando cai uma flor de cerejeira na cabeça, é sinal de sorte. A minha não caiu ainda não, mas também tem um monte de gente ainda esperando esse golpe da natureza. Agora, quem tem precisado de sorte, mas principalmente de cuidados especiais, são as próprias cerejeiras. Isso porque um mal tem assolado algumas delas, o cupim.
São 3 tipos de cerejeiras plantadas no Parque do Carmo, na Zona Leste, nos anos de 1970 e que aqui se adaptaram muito bem. Agora, com os problemas recentes, especialistas do Japão ajudam a recuperá-las. Fez o trato das raízes, do caule, tipo de adubação. Então, este ano as flores estão mais firmes, né? As árvores com rachaduras ou tombadas ainda estão em tratamento. O bonito da cerejeira é porque as árvores perdem todas as folhas e elas ficam só com as flores. Aí a gente estava achando aquela diferente, a gente estava aqui discutindo se ela está doente, se ela não está doente. Sorte delas e nossa também, que o tratamento está dando certo. Assim, ano que vem, por uma semana, no início de agosto, poderemos apreciar a florada cheia de tons de rosa como uma homenagem no rosto da Melissa. Foi eu que pedi para fazerem esse desenho. Ou fazer também o tradicional piquenique, mas aí tem que lembrar de chegar cedo. Todos os anos a gente vem aqui no parque, né, para ver as cerejeiras e a gente confraterniza em família. Já são 39 anos de festa de contemplação da flor, que simboliza para os japoneses a vida. É linda, mas passa rápido e precisa ser aproveitada ao máximo. Que a natureza nos lembre disso sempre. Quando dá uma florada bonita dessa, a gente chega a ficar até emocionado, tão bonito que é, né? Bonito mesmo. Bom, hoje o tempo voltou a ficar ensolarado e firme aqui em São Paulo. E apesar do frio da madrugada, esquentou à tarde, tivemos a máxima de 24 graus. E como será que fica o tempo ao longo da semana? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão pra gente. Frente fria em formação provoca aumento de nuvens e pancadas de chuva, principalmente no Rio Grande do Sul. Vai chover também amanhã na costa leste do Nordeste e ainda no norte do Brasil, por causa do tempo abafado. Para São Paulo, com o predomínio da massa de ar seco, nada de chuvas previstas. O sol vai brilhar forte nesses próximos dias em todo o estado. Ainda faz friozinho na madrugada, mas esquenta à tarde. No centro-oeste, faz até 31 graus em Presidente Prudente, 32 em Presidente Bernardes e 33 em Votuporanga. Na cidade de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no centro-norte, a máxima vai bater na casa dos 31 graus. E no litoral, máxima prevista em torno dos 30 graus em Santos e dos 29 em Caraguatatuba. E a previsão também é de calor à tarde na capital paulista. Nessa madrugada, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 26 graus, com muito sol e pouca nebulosidade. Na quarta-feira, o sol ainda predomina e faz calor de até 28 graus à tarde. Na quinta, com a possibilidade do avanço da frente fria que vem lá do sul do país, a nebulosidade aumenta e a máxima cai para 21 graus. O empresário Fernando Cavendish disse ter pago propina de 5% ao então governador do Rio, Sérgio Cabral, para participar de obras do Maracanã. O ex-dono da empreiteira Delta, Fernando Cavendish, afirmou hoje em depoimento no Rio de Janeiro que pagou propina para sua empresa participar do consórcio de reforma do Maracanã. Cavendish afirmou que encontrou o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e que ele teria dito que já tinha um acerto de 5% de pagamento de propina. Segundo o empresário, o pagamento foi feito em dinheiro durante a execução da obra até a saída da empresa do consórcio em 2012. Cavendish foi preso em julho do ano passado na Operação Saqueador, braço da Operação Lava Jato no Rio. Ele cumpre prisão domiciliar e responde por esquema de geração de 370 milhões de reais de Caixa 2. O dinheiro era lavado por meio de pagamentos ilícitos para 18 empresas de fachada. Segundo o Ministério Público Federal, entre 2007 e 2012, mais de 96% do faturamento da Delta, quase 11 bilhões de reais, vieram de verbas públicas. A família do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, preso em Curitiba pela Operação Lava Jato, foi alvo de um estelionatário que se passou por Bendini num e-mail mandado na quarta-feira passada. Amanda Bendini, uma das filhas de Aldemir, recebeu uma mensagem em que o remetente, dizendo ser o pai dela, pedia que a mãe dela, Silvana Bendini, transferisse R$700 mil para uma conta do Banco do Brasil em nome de Alexandre Inácio.
O falso Bendini, que disse contar com a ajuda de um agente da Polícia Federal no envio do e-mail, explicou que o valor seria destinado a garantir o habeas corpus domiciliar no Supremo Tribunal Federal. Na última sexta-feira, os advogados de Bendini pediram ao juiz Sérgio Moro a quebra do sigilo eletrônico do e-mail falso e do sigilo bancário da conta indicada para depósito. Depois da aprovação de novas sanções, a Coreia do Norte alega violação de soberania e ameaça aos Estados Unidos. Em comunicado, o governo de Pyongyang afirmou que as novas restrições econômicas não vão impedir que o país desenvolva seu arsenal nuclear e que não há intenção de negociar, enquanto o governo americano prosseguir com ameaças militares. Essa foi a primeira reação norte-coreana depois da aprovação pela ONU de uma nova resolução contra Pyongyang proposta pelos Estados Unidos. As novas sanções podem custar $1 bilhão por ano à Coreia do Norte e afetar o comércio com a China, seu principal parceiro. O secretário de Estado americano Rex Tillerson descartou qualquer possibilidade de diálogo com a Coreia do Norte. A China tem posição menos drástica e insistiu que o diálogo é necessário. A polícia italiana prendeu bombeiros voluntários suspeitos de provocar incêndios para ganhar bônus. Segundo a polícia, 15 bombeiros voluntários de Ragusa, na Sicília, são suspeitos de provocar pequenos incêndios para aumentar o número de atendimentos e ganhar prêmios. A investigação começou quando o comando dos bombeiros percebeu um aumento brusco das intervenções de uma determinada equipe, 3 vezes mais do que as outras na mesma região. O grupo foi acusado de fraude e danos ao patrimônio. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é o mais desqualificado da história no cargo. A Associação Nacional dos Procuradores da República rechaçou a posição de Gilmar Mendes e a classificou de deplorável. Janot, que vai permanecer pouco mais de um mês como Procurador-Geral da República, ainda pode denunciar Temer por obstrução à justiça e organização criminosa. Durante a entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro Gilmar Mendes criticou os acordos de delação premiada fechados pela Procuradoria-Geral da República. O relator da Lava Jato no Supremo é o ministro Edson Fachin. Gilmar Mendes disse acreditar que o acordo da JBS Friboi vai ser revisto e fez novos ataques à pessoa do procurador-geral. Quanto a Janot, eu considero o procurador-geral mais desqualificado que já passou pela história da Procuradoria. Por quê, presidente? Porque ele não tem condições, na verdade ele não tem preparo jurídico e nem emocional para dirigir um órgão dessa importância. A Associação Nacional dos Procuradores da República, que representa mais de 1.300 membros do Ministério Público Federal, classificou as afirmações de Gilmar Mendes como deploráveis manifestações políticas. Ontem, o ministro repetiu que o Supremo ficou a reboque dos impulsos de Janot. Disse que acredita que a saída dele do comando do Ministério Público Federal em setembro vai restabelecer a normalidade da relação do Supremo com a Procuradoria-Geral e ainda desejou boa viagem a Rodrigo Janot. Opinião semelhante à do presidente Michel Temer, que já tinha dito que a mudança na chefia do MPF vai dar rumo correto à Operação Lava Jato. Ainda no domingo à noite, Gilmar Mendes foi recebido por Michel Temer no Palácio do Jaburu. O encontro não estava na agenda do presidente. Ao sair, o ministro disse que o assunto foi a reforma política. Ele negou que os dois tenham conversado sobre a Lava Jato ou sobre a denúncia contra o presidente. Gilmar e Temer são amigos e se encontram com frequência. Postura que tem sido alvo de críticas e da suspeita sobre a imparcialidade do ministro do Supremo. Em junho, os dois jantaram juntos na casa de Gilmar Mendes, na véspera da escolha de Raquel Dodge para a Procuradoria-Geral da República, a sucessora de Rodrigo Janot. Também participaram os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, também implicados na Lava Jato. Oficialmente, eles falaram de novo sobre reforma política. A troca de farpas em público entre o ministro do Supremo e o procurador-geral não é novidade. Em abril, quando Gilmar Mendes mandou soltar Eike Batista, acusado de pagar propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral,
Rodrigo Janot pediu que o habeas corpus fosse anulado e acusou Gilmar Mendes de ser suspeito para julgar o caso, já que a mulher dele trabalha no escritório que defende Eike Batista na área civil. Na ocasião, Gilmar chamou Janot de leviano e inescrupuloso. Antes disso, o ministro já tinha acusado o procurador de vazar informações da Lava Jato. Numa entrevista à Folha de São Paulo no fim de semana, Rodrigo Janot afirmou que novas delações podem atingir o presidente da República e se referiu às tratativas do deputado cassado Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. Ele tem que entregar gente do andar de cima. Não adianta ele virar para baixo. Não me interessa, disse Janot. O procurador sinalizou que prepara uma segunda denúncia contra Temer por obstrução de justiça ou organização criminosa, ou os dois crimes. A Procuradoria-Geral da República disse que Rodrigo Janot não vai se posicionar sobre as críticas feitas pelo ministro Gilmar Mendes. O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, disse que a sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Lula, vai entrar para a história do Brasil. A defesa de Lula rebateu a posição de Thompson Flores. Em entrevista a Luiz Macluf Carvalho, do jornal Estado de São Paulo, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Thompson Flores, afirmou que gostou da sentença em que Lula foi condenado a mais de 9 anos de prisão no caso do triplex em Guarujá. Disse ainda que o juiz Sérgio Moro fez exame minucioso e irretocável das provas e que é um homem que está cumprindo a sua missão. Thompson Flores não faz parte da 8ª turma do tribunal que vai julgar os recursos, mas a posição dele foi alvo de críticas do advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, no Twitter. Segundo ele, de acordo com o artigo 23, inciso 11 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o presidente da corte pode praticar diversos atos decisórios em um caso, e todo cidadão tem direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Zanin ainda afirmou que é preciso ver de que forma a sentença do juiz Moro entrará para a história. Pode ser pelas grosseiras violações a direitos fundamentais. Hoje, em entrevista à Rádio Gaúcha, Thompson Flores disse que a decisão de Moro é irretocável e garantiu que o julgamento no tribunal será justo e imparcial. É uma sentença, goste-se ou não dela, né? É uma sentença muito bem redigida, elaborou as questões, enfrentou todas as questões jurídicas que foram submetidas a julgamento. Vejam bem, uma sentença de mais de 200 e tantas laudas. Não é comum uma sentença dessa extensão, né? Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o futuro da Operação Lava Jato. Desde o início da Lava Jato, há pouco mais de 3 anos, a conjuntura nunca foi tão alviçareira para os larápios como agora. A maior operação anticorrupção da história ganhou ares de ópera bufa e caminha perigosamente para um desfecho de tragédia. Os capítulos mais agudos da ópera são a união dos gatunos e as cabeçadas entre autoridades que deveriam combater o crime. Dias atrás, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, resumiu a cena. A Operação Abafa é uma realidade visível e ostensiva no Brasil de hoje, ele disse. Barroso dividiu os corruptos em 2 bandas. Numa estão os que fogem da punição, noutra, os que acham que ainda é possível continuar roubando. Unidos, investigados ajudaram a blindar Michel Temer na Câmara. Na outra ponta, a Polícia Federal desqualifica delações. É briga por poder, responde a Procuradoria. Gilmar Mendes, do Supremo, diz que Rodrigo Janot é o procurador-geral mais desqualificado da história. Colegas de Gilmar torcem o nariz para sua proximidade com investigados como Temer e Aécio Neves. É compreensível o otimismo da bandidagem. O esforço para aplicar um nariz de palhaço no brasileiro e passar o Brasil a sujo é notável. Boa noite. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, diz que um novo aumento de imposto é impossível e que a alternativa será mudar a meta fiscal para 2017, que hoje prevê um déficit de 139 bilhões de reais. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, voltou a afirmar que é contra a mudança da meta. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que não há data para que o governo promova a revisão fiscal.
E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo muito provavelmente vai ter mesmo de ampliar a meta fiscal, já que está bem difícil chegar nos 139 bilhões de reais. Em parte porque o Congresso barrou medidas que poderiam garantir uma receita maior, como a reoneração da folha de salários ou um refis com menos bondades no parcelamento de débitos com a Receita. Agora, mesmo com um tropeço na meta deste ano, cresce a aposta na possibilidade de o governo avançar nas mudanças da Previdência, imprescindíveis para se ter um horizonte melhor de evolução das contas. Mesmo impopular, o presidente Temer tem demonstrado forte capacidade de articulação política. Até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem defendido agora a manutenção do projeto de reforma, já em discussão, sem que o governo tenha que fazer novas concessões. Não entrando no mérito dos termos das negociações, o fato é que o governo foi bem na votação da semana passada e quer repetir a dose agora. E a aposta é tanta que o mercado financeiro, que segue com movimento tranquilo, já prevê corte maior dos juros básicos, mesmo tendo elevado a previsão de inflação deste ano por causa dos combustíveis. O relatório semanal Focus mostra a projeção média do IPCA em 3,45% ao ano, em alta, mas bem abaixo ainda do centro da meta de 4,5%. E a projeção da taxa básica de juros da Selic para o final deste ano caiu para 7,5%. Enfim, o Brasil pode acabar entrando numa fase de juros reais bem mais baixos. Mesmo com desequilíbrio fiscal ainda pesado, a fraqueza da economia não deve dar espaço para a inflação subir muito. Para o crescimento da economia, basta comparar, as projeções continuam travadas em 0,34% neste ano e 2% em 2018. Enquanto isso, a economia lenta segura a inflação e o governo pode cuidar de mudanças maiores na estrutura de gastos, como da Previdência. Eu volto na quarta. Até lá. E agora as notícias do esporte com Juliana Verbonne e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o advogado criminalista Gustavo Badaró, professor de Direito Penal Processual da Faculdade de Direito da USP. Ninguém consegue parar o Corinthians. O líder do campeonato venceu de novo e conquistou o título invicto no primeiro turno. Celso, boa noite. Boa noite, Juliana. Pois é espantoso. O Corinthians somou 47 pontos com a vitória no sábado sobre o Sport e completou 34 jogos de invencibilidade na temporada. Agora, para o Corinthians, para o Palmeiras e para o São Paulo, não foi um final de semana feliz, não. Os dois times perderam no fim de semana, enquanto o Santos empatou em 0-0 com o Avaí. Jogando em Itaquera, o Corinthians abriu o placar diante do Sport com esse gol de Guilherme Arana chutando cruzado aos 8 minutos do primeiro tempo. Logo no início da segunda etapa, Rodriguinho arrancou com a bola do campo de defesa e acertou esse lindo chute de fora da área. No ângulo do goleiro, golaço, 2-0. O terceiro dos donos da casa aconteceu depois da cobrança de escanteio, onde Pedro Henrique subiu lá no alto para cabecear e ampliar o placar. O time de Vanderlei Luxemburgo ainda diminuiu com esse belo chute, também no ângulo de Thalisson, sem chance de defesa para o goleiro Cássio. E ficou nisso, Corinthians 3, Sport 1. No Allianz Parque, o Palmeiras foi surpreendido pelo Atlético Paranaense, que venceu a partida com esse gol de Thiago Heleno aos 18 minutos do primeiro tempo. Palmeiras 0, Atlético Paranaense 1, placar final. Em Porto Alegre, Pedro Rocha tocou de cabeça e fez Grêmio 1, Atlético Mineiro 0 logo aos 4 minutos de jogo. Aos 26, Fernandinho aproveitou o rebote do goleiro Vitor e ampliou para o tricolor gaúcho 2-0, placar final. Na Arena Fonte Nova, Regis completou o passe de Rodrigão e fez o primeiro do Bahia diante do São Paulo. O colombiano Steven Mendoza ampliou a vantagem dos donos da casa, 2-0. No finalzinho do primeiro tempo, o goleiro Jean fez pênalti no argentino Lucas Prato. Hernanes correu para a bola e diminuiu o placar em Salvador. E ficou nisso, 2-1 Bahia, placar final. Com o resultado, o São Paulo segue na zona do rebaixamento. E hoje tivemos amistoso em Barcelona, Chapecoense enfrentando o Barcelona na volta do Alan Ruschel. Deu Barcelona 5-0. Valeu pela festa. É isso aí, Celso. Até amanhã. Até amanhã, boa noite. Gamerini. A seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo o advogado criminalista Gustavo Badaró, professor de Direito Processual Penal da USP. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as possíveis mudanças do Código Processual Penal brasileiro. Entrevista o advogado criminalista Gustavo Badaró.
professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da USP e ex-consultor jurídico do Ministério da Justiça. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, já passou pelo Senado e lá na Câmara Federal se intensifica o debate sobre a mudança nas regras do Código Processual Penal e os deputados estão concentrando a atenção deles principalmente na questão nas regras da delação premiada, da prisão preventiva e da condução coercitiva. Eu quero saber do senhor inicialmente se esses são os pontos principais a sofrerem alguma mudança ou tudo isso é parte da ação dos parlamentares na contenção do combate à corrupção. Olha, eu acho que há outros pontos importantes no Código. É importante dizer que esse projeto começou a tramitar em 2009 no Senado, depois em 2010 ele foi para a Câmara, então a ideia de um novo Código Penal não tem nenhuma relação, a princípio, com a Lava Jato. É claro que agora, mais recentemente, as discussões na Câmara acabam se pautando por esse novo cenário, essa nova realidade que a Operação Lava Jato trouxe. Mas há outros pontos importantes, como o juiz de garantias e alguns aspectos que o Código traz de novidade, além desses temas que interessam tanto à Lava Jato. Bom, a polêmica delação premiada. Eu quero saber se, no seu entender, esse é um instituto mesmo necessário nos processos criminais, se é um mecanismo eficiente e necessário. Sim, a delação premiada é um mecanismo eficiente, é um mecanismo necessário. Graças à delação premiada é que se pode perseguir certos crimes, como de organizações criminosas, em que por um pacto de silêncio, por medo de represália em relação às testemunhas, dificilmente se consegue investigar e descobrir os crimes sem que haja ajuda de alguém de dentro das organizações. Por que ela é tão mal falada, principalmente advogados de defesa de pessoas que estão sendo alvo de denúncias por delações premiadas? A questão é o conteúdo do que elas oferecem ou é a maneira como elas estão sendo utilizadas? Exatamente. Eu acho que o problema da delação premiada não está nela em si, mas no mau uso que tem sido feito da legislação, inclusive com um número exagerado de delações premiadas. A delação premiada acaba dando um benefício ao delator que faz com que a pena dele acabe sendo menos grave do que seria a pena que ele mereceria. Justamente por isso, em outros países, ela é usada com mais parcimônia. Um número pequeno de delações com relação às pessoas que realmente importa. No Brasil, parece que a delação virou um canal rápido e fácil para se condenar mais rápido. E com isso, pessoas que muitas vezes não têm informações relevantes acabam sendo premiadas e com benefícios que às vezes a própria sociedade não entende por que premiar tanto pessoas que, ao ver do cidadão, não mereceriam esse benefício. Certo. Nesse caso de Joesley Batista, né, chamou demais a atenção o benefício que eles conseguiram pela delação premiada. Houve exagero ali ou em outros países benefícios tão generosos como que foi concedido a eles acontecem com frequência? O benefício de não ser processado, de receber o que se chama de uma imunidade processual, ela existe na legislação de outros países. Então, o problema não está no benefício em si, mas o que parece num juízo de avaliação do Procurador-Geral da República e dos membros da Lava Jato em oferecer para o Joesley Batista, diante dos crimes que ele foi acusado de cometer, uma vantagem tão grande e que, inclusive, destoa de outros benefícios concedidos para outros empresários importantes que celebraram delação no âmbito da Lava Jato. Bom, agora a questão da prisão preventiva, que também vem sendo muito criticada, muitos advogados de defesa de pessoas que estão em processos dizem que a prisão preventiva está sendo antecipação de pena, abuso de autoridade. No seu entender, as regras para a prisão preventiva precisam ser revistas? Sim, as regras da prisão preventiva precisam ser mudadas. O projeto de código traz uma inovação importante que coloca o Brasil, ou pretende colocar o Brasil em linha com a legislação de diversos países e com exigências de tribunais internacionais, que é estabelecer um prazo máximo de duração da prisão preventiva. Além disso, uma outra questão importante é delimitar melhor os casos em que a prisão preventiva é cabível para evitar exatamente que se deturpe a utilização da prisão preventiva e ela deixe de ser uma medida processual e acabe se transformando numa pena antecipada. Pena antecipada essa que muitas vezes tem por finalidade romper uma certa resistência do delator em não colaborar e a prisão é usada como um instrumento de
pressão psicológica para que ele acabe aceitando a delação. Bom, eu tenho uma última questão que é referente a esse processo em que foi condenado o ex-presidente Lula, a sentença do juiz Sérgio Moro. Ele foi condenado por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. Mas a minha indagação é se os procedimentos que foram definidos por Sérgio Moro durante todo esse processo foram em conformidade com as exigências do Código de Processo Penal. Bom, eu não trabalhei no caso, o que eu acompanho é pela imprensa, né? O que me parece é que a maior crítica em relação à condenação dos advogados de defesa estaria não tanto em como se deu o processo, mas na valoração da prova realizada pelo juiz Sérgio Moro na sentença. O juiz Sérgio Moro entendeu que há elementos para ele se convencer da culpa a partir de provas indiretas, de provas indiciárias, enquanto a defesa do presidente Lula criticou essa sentença por dizer que não há prova efetiva de que o apartamento pertencesse ao presidente Lula, num sentido de que exigiriam provas mais robustas ou provas materiais da propriedade do apartamento. Certo. Professor, eu agradeço muito seus esclarecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite. Obrigada. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te espero em nossa edição das 10. Até daqui a pouco. Boa noite e até amanhã.